Glória a Jesus. A paz de Jesus, irmãos. Amém. Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Bastante irmãs hoje, né? Graças a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né, irmãos? Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, fortalecendo, animando e sempre crescendo na graça que há em Cristo Jesus. Porque é isso que importa para cada um de nós, irmãos. É crescer na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Ontem nós tivemos culto só em Cajamar, né? Que eu já havia falado para os irmãos semana passada. E graças a Deus foi uma bênção, né, irmãos? Teve um volume maior de irmãos, né? Ontem lá. E isso aí acaba chamando a atenção, né? De quem passa na rua. Então, esse louvor que o irmão estava tocando aqui agora, acho que é Brasa Viva no Altar, alguma coisa assim. E aí, na hora que estava tocando esse louvor, eu vi que... Porque é assim, né, irmãos? Quando está... Às vezes a igreja está um pouco maior, aí vê um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho acolá, né? Aí, na hora de louvar, né? Cada brasinha no seu cantinho, né? Às vezes acaba não esquentando tanto, né? Mas ontem os irmãos estavam ali mais próximos, ali louvando, aí teve uma hora que eu vi que não estava encharcado a vela dos irmãos. É, irmão? Seu menino, né, irmão? Seu menino atacando novamente o irmão. Decorar para repreender o seu menino. Outro seu menino atacando o irmão, né, irmão? E o carro dele não estava pegando ali, que estava com a vela encharcada, né? E os irmãos ontem não estavam com a vela encharcada, os irmãos estavam... Tem uma hora que o louvor começou a pegar os irmãos ali, e aí você sente o Espírito Santo começar a fluir, né? E aí nessa hora eu estava lá atrás, aí estava passando uma mulher na rua, ela olhou para dentro e ficou parada olhando. E ela começou a olhar assim, o olho dela ficou brilhando. Eu falei, a senhora não vai entrar não? Deus acabou de falar com a senhora. Deus está falando com a senhora, entra, senta ali nesse lugarzinho aqui e tal, né? Aí ela falou, não, vou ficar aqui e tal, depois eu volto outro dia, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, mas você vê que o Espírito Santo ele já começa a agir, a operar. Por quê? Quando a gente se coloca e se propõe, né, irmãos, a se unir num propósito de buscar a Deus, o derramar do Espírito é natural. É natural porque há uma unidade na busca do Espírito. Então, irmãos, isso é uma coisa que nós temos que sempre ter. Amém? Quando você vem para a igreja, né, para orar, ore, louve, ouça a palavra. Porque é para isso que nós estamos aqui, né? A igreja, irmãos, é um lugar que você cultua quem? Né? Jesus. Então a oração é para quem? Para Jesus. O louvor é para quem? Para Jesus, né? A palavra é de Jesus para nós. Então a oração que nós vemos aqui, irmãos, é para Cristo. Louvor, não pode ser o louvor que você não gosta, mas o louvor é para quem? Não é para mim. Né? Às vezes tem grupo que eu não gosto, mas pouco me importa. Né? Eu estou aqui para louvar quem? Jesus. Né? Então a gente vai, louva, agradece a Deus, porque o culto é para Ele. Né? O culto não é para nós. Hoje tem muitas igrejas que parecem shopping, né? Meu irmão estava falando ontem, estava lembrando na pregação. Né? Tem culto que hoje parece não, é um shopping. Né? No meio do culto, assim, aquela luz apagada. Né? O pessoal come o quê na hora do culto? Pipoca. Vocês sabiam? As pessoas no meio do culto, assim, ó, comendo um monte de pipoca, assistindo o culto, como se fosse um cinema. Então, né, irmãos, nós cultuamos a Deus. Então, sempre que nós nos propomos a buscar a Deus, né, de todo o nosso coração, o fluir e o derramar de Deus sobre nós é muito grande mesmo. Então, que nós possamos realmente nos propor, né, nesses dias, né, de sábado que nós estamos lá em Cajamar, que possamos fazer com muito mais dedicação, com muito mais amor, para aquilo ali expandir cada vez mais, né? E a gente trabalha lá, depois a gente volta, trabalha aqui também, que Deus vai agir na nossa vida. A gente tem que ser como Jesus falou, né? Aquele que é nascido de Deus é como o vento, né? Não sabe de onde vem nem para onde vai, apenas ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Né, irmãos? Então que nós possamos, né, em nome de Jesus, buscar a Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E também tem muitos irmãos também que, né, estão enfermos, né? Os irmãos, tem uns irmãos que ficaram
doentes, bastante doentes, né? Enfermos, depois se recupera, daqui a pouco o outro fica doente. Então, no final, os irmãos, colocar o nome dos irmãos ali, para a gente poder estar orando, né? Abençoando, para que os irmãos sejam livres e libertos, né? Sejam guardados, né, irmãos? Porque é ruim demais, né? Ficar enfermo é muito ruim, né? Então, a gente sempre ora e pede para Deus derramar sobre nós a sua saúde, sobre nossas vidas, né, irmãos? Vamos orar, agradecer nosso Deus, em nome de Jesus, para falar da palavra, né? Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, pelo poder do teu Espírito, para que a sua palavra, o seu poder, o seu evangelho seja sobre nossas vidas. Acrescenta graça, poder, virtude, autoridade do Senhor sobre nós. Nós precisamos de ti, Senhor Jesus, em nossas vidas e em nossos corações, para podermos crescermos em graça e em conhecimento, para crescermos no poder do teu Espírito Santo. Vem nos sustentar, Senhor Jesus, vem nos fortalecer. Abre o nosso coração para ouvirmos a sua palavra, que o seu evangelho esteja dentro de nós. Em nome de Jesus, faz a obra, Senhor, obra que homem nenhum neste mundo pode fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bem, né, os irmãos viram ali, né, que tem, o irmão Rony trouxe ali umas 100 plantas ali, né, irmãos? Umas 100 tem ali, eu achei, irmão. 60? Tem mais, irmão. Tem bastante plantinha ali, né? Então, as irmãs, fiquem à vontade ali, tá, irmãs? Pode pegar 2, 3 lá, pela quantidade das irmãs que estão aqui, dá para pegar bastante lá, né? Amém, irmãos? E as irmãs que não veio, amém, irmão. Deus abençoe, mas fica para a próxima, né? Irmão, leve embora. Amém, irmãos? Que hoje é o que tem de, eu não sei como é que é, mas hoje eu fui andar, né? Subi a avenida ali, fui para o lado de Jandira, né? Eu fui ali no Mirante, mas o que tinha de coisa vendendo para o Dia das Mães é impressionante, não é, irmãos? É impressionante. Eu acho que movimento assim eu só no Natal, né? O Dia das Mães é um dia que dá para lucrar bastante, né? Dá para lucrar muito. As irmãs são exigentes, né? Ou não? Ou é as mães mesmo? Mas é muita coisa. Eu não me lembro do Dia dos Pais ser desse jeito. Mas um dia normal, um dia comum. Não é assim, irmão? Os irmãos concordam comigo? É isso aí, ó. É, né, amado? Pois é, estou fazendo no lucra, né? Mas é bastante coisa, né, irmãos? Como se vende coisa no Dia das Mães, né? E tem que ser presente pessoal, né? Se for dar presente para a mãe, se não for pessoal, vai dar uma panela de pressão. Não, isso não. Não é assim? Eu vou dar uma escumadeira que fala. Não, isso é coisa de casa, isso não é coisa para mim, não. Tem que ser uma coisa pessoal. É uma roupa, é um celular, é o que mais? Um Pix, o que mais? Perfume, relógio, tá vendo? A lista é grande, vai falando, né? Cesta. É muita coisa, não? Buquê de coxinha, olha aqui. Você está vendo aí, irmão, como é que é? Aí não precisa de rosa, é coxinha. Né? Então de manhã eu fiz o quê? Um belo café da manhã, né? Café da manhã maravilhoso, é assim? Uma coisa boa, né? Então, né, irmãos? Não é assim mesmo, né? E se você tiver esposa, mãe e sogra, aí você tem que comprar, né, mano? Que é tudo mãe, não é assim? Agora, dia dos pais, é meia, né? E não é nem meia da lupa, né? É aquela que desfia mesmo. Hã? Como? É. Tá vendo o serviço, né? 3x10 e pronto. Mas Deus vai honrar os irmãos. Que paz, mano. Né? Jesus vai abençoar vocês, mano. Hã? Essa é a preocupação dos homens. Pagar boleto. Quer dar presente para os maridos? Mano? Faz menos boleto, irmãs. Aí vocês vão ajudar eles. Né? Mas, meus irmãos, perdão, né? Aí fica esse começo, aí a pessoa ouve a pregação, eu falei, o que é isso? Mas, enfim,
Mas eu queria falar com os irmãos porque realmente, né? É um dia que movimenta demais. É impressionante como movimenta essas coisas, né? E eu lembrei de um texto. Na verdade, eu fiquei lembrando hoje, eu fiquei pensando em um personagem da Bíblia em que é pouquíssimo falado, é pouquíssimo mesmo, né? Que é Maria, né? Quando a gente fala de Maria, na verdade tem mais de uma Maria, né, irmãos? Tem mais de uma Maria na Bíblia. Tem a Maria, mãe de Jesus, né? Tem a Maria, né, Madalena, né? Madalena não é o sobrenome dela, né, mano? Ela morava numa cidade chamada Magdala. Aí Maria de Magdala e virou Maria Madalena. Tem Maria, né, mãe de João, né, e de Tiago. Tem a Maria, irmã de Lázaro. Tem a Maria, mãe de Tiago Menor. Tem Maria, mãe de Marcos, que escreveu o Evangelho. É muita Maria, né? Era um nome muito comum naquela época, Maria. Mas é lógico que eu estou me referindo, né, a Maria, mãe de Jesus, né? E eu fiquei pensando, né, a dificuldade daquela mulher em ter que cuidar, né, do Filho de Deus, né, irmãos? Então veja, eu fiquei pensando como foi difícil para ela, né, ter que cuidar do Salvador do mundo, daquele que iria derramar o seu sangue, daquele que um dia iria vencer a morte. Então, irmãos, você vê que poucas pessoas falam sobre Maria, né? Porque na cabeça do evangélico, do protestante, você falar de Maria é como se fosse uma idolatria, né? Ela vai falar de Maria, que negócio é esse? Mas, né, a palavra diz lá em Lucas, né, irmãos? Vamos abrir lá em Lucas. Acho que é Lucas que vai falar bastante sobre ela. Lucas capítulo 1. Uma mãe, vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A mãe, uma mãe, ela tem que ser como, lá em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 1, acho que o versículo 5, lá vai dizer que, Paulo diz para Timóteo, né? Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, né? Aí Paulo ele vai dizer que a fé que estava na vida da avó Lóide passou para a mãe Eunice e Eunice passou para Timóteo, né? Então, uma mãe sábia, né, ela procura comunicar para o seu filho a fé que ela tem dentro dela, né? Então, lógico, às vezes o filho não quer tal, mas uma mãe sábia, né, ela vai transmitir, e muito provavelmente a mãe, com certeza, ela é muito mais próxima dos seus filhos do que o pai, né? Porque o pai às vezes mais ocupado, trabalha, né? A mãe também trabalha, mas a mãe tem aquele cuidado maior, né, com o seu filho. Então, a mãe ela tem mais facilidade de transmitir a fé que ela tem para o filho, né? A fé verdadeira. Então, uma mãe cristã, uma mãe que conhece Jesus, uma mãe que conhece essa palavra, ela tem por, entre aspas, obrigação de transmitir para os seus filhos o quê? A palavra da verdade. Comunicar para o seu filho qual é a fé verdadeira. Comunicar para o seu filho, né, o Deus verdadeiro que ela serve. Você pode ver que muitas vezes o filho ele não vem para a palavra, não vem para a igreja. Às vezes ela fica no mundo, né? E lá no mundo, porque você transmitiu a fé, lá no mundo ele diz assim: eu não vou para essas outras igrejas não, né? Porque você vai para essas igrejas aí, é sapateado, é uma barulheira. Não, se um dia eu tiver que ir para a igreja, eu vou para a igreja do meu pai e da minha mãe. Não é assim? Por quê? Porque você conseguiu transmitir a fé. Ele não creu na fé, mas aquela fé está na cabeça dele. Não desceu para o coração, mas você transmitiu. Então, uma mãe que tem a sabedoria de Deus, vai pegar o seu filho, ainda mais se seu filho quiser a palavra. Imagina uma mãe, imagina se seu filho não está na palavra, seu filho fala assim: mãe, eu quero ir para a sua igreja, o que você faz? Você vai levar para onde? Para a Assembleia de Deus? Deus é amor? Não, você vai trazer para onde? Você vai trazer para o Evangelho. Por quê? Porque você quer ser uma mãe sábia. Você quer transmitir a fé verdadeira. Não é assim, irmãos? Então, Timóteo, ele foi instruído pela sua avó e pela sua mãe,
Quer dizer, ele foi cercado ali pela fé. E ele creu, ele aceitou, né? Como eu disse para os irmãos, depende da criança quando cresce e acredita, né, irmãos? Não depende de você. A palavra diz, um rega e o outro planta. Um planta e o outro rega. Mas quem dá o crescimento? É Deus. Às vezes a gente fica preocupado, né? O que eu fiz de errado, porque o meu filho não vem para a palavra. Irmão, irmã, você planta e você rega, e deixa Deus fazer a parte dele. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Um pai e uma mãe, ele tem que ser exemplo na sua casa, o marido tem que ser um exemplo como um esposo para a sua mulher, a mulher tem que ser um exemplo como a mulher para o seu esposo, eles têm que ser exemplo de justiça, de verdade, de honestidade, tem que ser um exemplo para o seu filho. E deixe o Espírito Santo trabalhar, porque o testemunho de um pai e de uma mãe é o que está semeando. Às vezes um pai e uma mãe fala, mas tem um péssimo testemunho, né? Eles brigam, um xinga o outro, e é palavrão, e é uma bagunça, e o pai mente, a mãe mente. Então, essa pregação não está funcionando, né? Então, quando você vive a palavra, você está dando um bom testemunho para os seus filhos. Sendo assim, você está semeando no coração deles. E espera Deus agir no coração deles. Às vezes Deus consegue agir hoje, às vezes Deus consegue agir amanhã, às vezes Deus consegue agir imediatamente, às vezes Deus age só lá na frente, quando vir adulto, mas Deus vai agir. A minha função qual que é? Plantar, regar. Mas quem convence é quem? É Deus, é o Espírito Santo. Amém? Oração, que às vezes o pai e a mãe pode ficar, né, sentindo culpado, o que eu faço, deixa eu te fazer. Faça o que Jesus mandou você fazer. Deu bom testemunho, prega a palavra, ensina Jesus, né? E aí deixa o Espírito Santo trabalhar. E deixa Deus agir. Né? Porque agindo Deus, quem impedirá? Né? Então é a palavra de Deus que vai operando. Assim aconteceu na vida de Timóteo. Timóteo, ele ouviu da avó, ouviu da sua mãe e creu na palavra. Amém, irmãos? Lucas, eu falei Lucas? Então, Lucas capítulo 1, irmãos, olha que interessante. Né? Olha que interessante. Às vezes as pessoas, né, o católico, ele fala de Maria, que é uma aberração, biblicamente falando, que fala que Maria é uma mulher que está intercedendo por nós no céu. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Não tem texto na Bíblia que fala sobre isso, né? Em compensação, o protestante, o evangélico, o cristão, né, o evangélico, no geral, digamos assim, eles quase demonizam Maria, né? Eu lembro uma vez que eu estava no trabalho, e aí chegou um crente e um católico. Aí chegou para mim e falou assim, William, vem cá, fala uma coisa para mim. Ele está falando aqui que Maria é assim, assim, assado. Maria está intercedendo por nós, e que é a nossa mãe, e não sei o que lá, tal. E eu estou dizendo que não, Maria não é nada, não sei o que, não é ninguém. Eu falei, calma aí, mas nem você está certo, nem você também está certo. Maria não é tudo isso que você está falando, mas também Maria não é isso aí que você está falando também, que ela não é nada. A palavra não diz isso, que ela não é nada. Então, às vezes, na cabeça das pessoas existe essa dificuldade. Então, a gente tem que ter um entendimento de quem, de fato, foi Maria, né? Que ela foi mãe do Salvador, foi mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas, porém, ela mesma reconhece, né, posteriormente, ou até mesmo aqui nos primeiros capítulos, ela reconhece que Jesus é o seu Salvador, né? Então, a palavra diz assim, aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 28, diz assim, 1:28. E entrando o anjo onde ela estava, nós vamos começar do 26 para entender quem é esse anjo aí, né? E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, né? Ou seja, eu te saúdo, né? Agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Então, Maria já não era qualquer mulher. Ela foi escolhida pelo próprio Deus, separada dentre os homens, né? Para ser aquela que traria o Salvador ao mundo. Isso não é qualquer coisa. De todas as mulheres do mundo, essa era a mais bendita. Por quê? Porque ela trouxe ao mundo o Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, o Senhor, na verdade o anjo diz aqui, olha, o Senhor é contigo.
bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, que considerava que saudação seria esta. E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí Maria ouve tudo aquilo, né? Aí diz o versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Não é assim que a gente cantamos? E o poder do Altíssimo te envolverá. Esse louvor sai daqui, né, irmãos? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis-me aqui, serva do Senhor, cumpre em mim segundo a tua palavra. E o anjo? Em nenhum momento Maria duvidou. Agora você imagine só, irmãos, Nazaré. O que é Nazaré, irmãos? Certa feita, acho que Felipe e Natanael estão conversando, discípulos de Jesus, e perguntaram assim, acho que Natanael perguntou para Felipe: olha, o Cristo, Jesus, que é o Cristo, tal, veio o Salvador. Acho que um dos dois falou assim: mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Então o que era Nazaré, irmãos? Nazaré é um lugar que ninguém dava moral, que ninguém dava crédito. Era um dos piores lugares que existia, um dos lugares mais pobres, mais esquecidos, mais desvalorizados, era Nazaré. E Deus, o Pai, escolheu uma mulher de lá para que ela concedesse o seu filho. E aí dá para entender o que Paulo disse: Deus considera as coisas que não... Deus, ele pega as coisas que não são para confundir as que são. As que são. Então, irmãos, Deus, quando escolheu essa mulher, porque depois que Maria é avisada disso, quando ela está perto para ganhar, irmãos, quando ela está lá no seu mês para ganhar Jesus, saiu um decreto lá de César. Se os irmãos se lembram bem da história, saiu lá um decreto dizendo que todas as pessoas, cada um deveria ir para a sua cidade de nascença, onde você nasceu, e lá era para você chegar na cidade e dizer: olha, eu sou daqui mesmo, eu estou vivo, que era o censo da época. Então, José, esposo de Maria, então, fez o quê? Olha, eu moro lá, nasci lá em Belém. Então, Maria, a gente vai ter que sair de Nazaré, e Nazaré era lá no norte do país de Israel. Vamos ter que atravessar o país de Israel e ir lá no sul, porque Jerusalém ficava lá no sul. Então você imagina, com 9 meses, eu fiquei pensando isso, 9 meses, irmãos, você andando em cima de um animal, provavelmente, para poder fazer o censo. É fácil você, com 9 meses, ficar andando para lá e para cá? Não é fácil. É difícil. Então você imagina o que Jesus Cristo, lá naquele ventre ali, Maria tendo que carregar Jesus, todo o cuidado, com tudo aquilo que foi falado para ela: olha, em ti é um santo que foi gerado, é o Filho de Deus, esse vai ser o Salvador do mundo, esse aqui vai tirar o pecado do povo. Então, olha, o que foi gerado em você vem do próprio Pai, vem do Espírito Santo. Então você imagina, chegando na hora de nascer, para se cumprir a profecia que dizia que Jesus nasceria em Belém, vai Maria lá junto com José, para Belém, uma viagem de, sei lá, 100 e poucos quilômetros, provavelmente quase uns 200 quilômetros, que para nós pode ser até perto, né?
de carro. Mas naquela época, mano, com um animal, se de carro você já tem que andar com cuidado, imagina com animal. Não pode andar galopando. Tem que andar devagar. Tudo por quê? Porque alguém foi lá e fez o decreto. Imagine o cuidado que Maria teve que ter para aquela criança não nascesse antes da hora, porque tinha que nascer em Belém. Então ele não podia sair correndo. Não podia montar num cavalo e sair desembestado. Não podia pegar um Uber da época e falar assim, acelera aí porque eu preciso fazer um censo logo lá. Não, ele teve que ir devagar. E quando Maria chega lá, a palavra diz que não tinha lugar para eles. E não tinha um lugar para que Maria e José ficassem repousando. Só tinha um lugar, que era o estábulo de animais. E foi lá que Jesus nasceu. Sem riqueza, sem glamour, sem nada. Você imagine só, talvez, o que passava na mente de Maria. É o Salvador do mundo, é Filho de Deus, vai nascer nesse lugar. Talvez a gente pensaria isso. Maria não pensou isso em nenhum momento. Pelo menos o texto não fala nada disso. Então veja que ela, por ser uma mulher sábia, muito jovem provavelmente, mas muito sábia, temente a Deus, aguardava tudo no seu coração. E depois que Jesus nasce, irmãos, sai um outro decreto um tempo depois, falando o quê? Olha, todas as crianças abaixo de 2 anos devem ser assassinadas. E Jesus, naquela época, que saiu esse outro decreto, porque nessa época, lembra dos reis que chegaram para adorar? Chegaram aqueles magos, falaram assim, olha, ficamos sabendo que nasceu o Messias, o Cristo, o rei dos judeus. E esses magos chegaram e falaram para quê? Para Herodes, olha, estamos sabendo, Herodes era o rei da época, e chegaram para ele e falaram assim, olha, ficamos sabendo que nasceu o rei dos judeus. Você imagine um rei ouvindo falar que nasceu outro rei. Se os irmãos lerem depois a história do nascimento de Jesus, vocês vão ver que Herodes disse assim, olha, eu não sei onde é que ele nasceu, eu não sei onde é que esse menino está, mas quando vocês souberem onde Jesus nasceu, vocês vêm até a mim e falam para mim o seguinte, olha, encontramos Jesus, Herodes falando para os reis magos, quando vocês encontrarem Jesus, vai lá e volta aqui e me diz, olha, eu encontrei Jesus, porque eu também quero adorá-lo. Mas a verdade, Herodes não queria adorar Jesus. A palavra diz que Herodes queria matar o menino Jesus. E aí os reis, em vez de voltar lá para falar para Herodes, onde Jesus estava, veio de noite em um sonho e Deus falou para eles, olha, vá para outro lugar. Não vá lá falar com Herodes, porque Herodes procura matar o menino Jesus. E automaticamente eles foram para outro lugar e saiu um decreto, olha, vai, procure menino até de 2 anos e mate a todos. Aí Deus vai lá, aparece para José, diz, José, sai fora, porque estão procurando matar o menino. E ele teve que sair de Belém, teve que ir embora para o Egito, e ficar morando lá, sabe-se Deus quanto tempo, quantos anos. Então Jesus deve ter aprendido a andar lá, deve ter crescido um pouco lá. O Filho de Deus, Todo-Poderoso, o Altíssimo. E olha quanta fragilidade, irmãos. Quanta fragilidade Jesus nasceu, quanta fragilidade Jesus nasceu no lugar frágil, com pessoas frágeis. Por que nós sabemos que Jesus nasceu no meio de pessoas frágeis? Maria era nova, de Nazaré, que era considerado o quê? Nada. Nazaré era um lugar considerado como nada. Tanto José quanto Maria eram pobres. Por quê? Porque no 8º dia tinha que circuncidar uma criança. E lá na lei dizia que para você circuncidar uma criança, se você fosse muito pobre, você poderia sacrificar 2 rolinhas, 2 pombinhos. E foi justamente o que eles sacrificaram. 2 pombinhos. Por quê? Porque eles eram pobres. Então Jesus nasce em um lugar pobre, no meio de pessoas pobres, é cuidado no meio de pessoas pobres, cresce no meio de pessoas pobres, o Filho do Deus vivo, o Altíssimo. Então Jesus não teve, irmão, a mordomia em que muitas pessoas buscam hoje em dia. Jesus nasceu numa aflição muito grande. Jesus, quem olhava de longe, parecia que Jesus estava desprotegido. Por que Deus não foi lá e protegeu Jesus lá em Jerusalém mesmo?
lá em Belém. Não, mandou ele embora de lá. Vai morar no Egito, até o tempo determinado. Quando Herodes morrer, você volta. Então, Deus não foi lá e mandou matar Herodes para proteger o filho dele. Deus não mandou descer fogo do céu e falou assim: agora eu vou matar Herodes para que Herodes não fique atrapalhando o plano da salvação. Não. Deus falou: olha, quando ele morrer, no tempo dele, quando acontecer, você volta. Você volta. Então, irmãos, veja que depois de um bom tempo, fala. Já ia se armar até os dentes. Não é? Ia querer agir primeiro, que é o instinto humano. Você não ia pensar assim: não, eu vou... Porque é natural do ser humano isso. Deus falou: olha, saia daqui e vá para lá. Fique escondido. Parece uma atitude covarde, não parece? Está fugindo. Por que está fugindo? Se eu sou filho do rei, sou Deus Todo-Poderoso, é o meu Deus, é o meu Pai. Por que eu vou fugir? Eu vou ficar aqui e vou enfrentar. Né? Quando, na verdade, Deus mandou ele ir para o Egito. Ficar até o tempo determinado. Então, eu fiquei pensando nessas coisas, irmãos. Depois, Jesus volta. Jesus teve que trabalhar. O pai dele, José, carpinteiro, ele também teve que aprender a profissão, carpintaria. Teve que trabalhar. Mas você imagine Maria, né, irmãos? Eu fiquei pensando em Maria como nós. Como nós. Porque nós também somos pequenas Marias, digamos assim. Figuramente falando, é lógico. Nós também somos pequenas Marias. Por quê? Porque dentro de nós, veja, Jesus também quando nos escolhe, não escolhe a gente porque a gente mora em Jerusalém, que a gente é preferido lá, como as pessoas eram importantes naquela época, filhos de rei, filhos do sumo sacerdote. Não. Nós também somos de um lugar distante, de um lugar desprezado, porque esse é o mundo que nós vivemos, mundo de pecado, de engano, de erro. E Deus também nos escolheu. Não fomos nós que fomos atrás de Deus, foi Deus que veio até nós. Não foi Maria que orou e disse assim: Deus, gere em mim o teu filho. Não foi isso que aconteceu. Foi apresentado a ela essa proposta e ela disse: faça em mim, cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Então nós também, né, irmãos, nós também, assim como Maria não era digna disso, também nós não somos dignos de que Jesus venha morar dentro de nós. Porque Jesus morou dentro de Maria. Isso nenhuma outra mulher vai acontecer. Só que espiritualmente Jesus ele pode morar dentro de nós. Dentro de nós. E assim como Maria teve cuidado daquilo que foi gerado, da semente que foi gerada, do filho que foi gerado dentro dela, e nós? Como nós cuidamos daquilo que é gerado dentro de nós? Depois de contar a história, nós já vamos falar espiritualmente falando. Abre em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Então, Maria, para nós, irmãos, é um exemplo, assim como outras mulheres, outros homens de Deus, né? Então, eu fiquei pensando no cuidado daquela mulher, o zelo de Maria. Qual o zelo de Maria? De ter cuidado daquela gestação. Então, irmãos, veja só, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Posso ler? Gálatas 4, 19. Todos juntos, irmãos, o que está escrito aí? Meus? De novo, irmãos, versículo 19, todos juntos.
Então, até só o 19. Então, quem é que tem que ser formado em nós? Cristo tem que ser formado em nós. O que significa? Que linguagem é essa? Cristo ser formado em nós. Quando uma criança está no ventre, está sendo o quê? Formada. Paulo ele está dizendo, olha, filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Com Maria, Cristo foi o quê? Formado dentro de Maria. Precisou da ajuda de algum homem? Não. Ela foi, o que foi gerado dentro de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. E não é isso que acontece conosco? Efésios 1, 12, 13, o que diz lá? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o que acontece? Somos selados com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que trabalha dentro de nós para que a palavra de Deus seja frutífera dentro de nós. Então, assim como Maria foi gerado dentro dela o menino Jesus, assim também a palavra ela é gerada em nós. Por quê? Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí no versículo 14 de João 1,14 diz o quê? E o verbo se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Então, quando a palavra diz que no princípio era o verbo, no princípio o verbo é o quê? O que significa verbo? Verbo significa palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne, ou seja, Deus, a palavra se fez carne no ventre de Maria. Hoje, quando a palavra é pregada, é a semente de Deus. Em vários textos diz que a palavra é a semente de Deus que é gerada dentro de nós. Então, como é que Maria conseguiu vencer aquela viagem toda, que não deve ter sido fácil, deve ter tido dor, cansaço, fadiga, preocupação, ansiedade, perigo, não devia ter muito dinheiro, onde é que deve ter passado a noite, quantos dias passou, se poderia viajar muito tempo. Quando a mulher está grávida, ela consegue viajar longas distâncias? Não, precisa parar para quê? Descansar, porque cansa muito. Então, ela conseguiu suportar para poder preservar o que nela foi gerado, a semente que foi gerada. A palavra vai dizer, irmãos, que Paulo está dizendo, olha, eu sinto dores de parto, por quê? Porque Cristo, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, Cristo tem que ser formado na nossa vida. Veja, irmãos, Maria teve que suportar a viagem, e depois teve que suportar a perseguição, e tudo ela tinha que cuidar daquele menino Jesus. O que aquele menino Jesus podia fazer? Ele não podia fazer nada. Ele não podia repreender um demônio. Ele era uma criança, ele nem falava. Então quem é que tinha que cuidar? Quem é que tinha que zelar? Quem é que tinha que cercar? Quem é que tinha que... Era Maria que tinha que fazer isso. E assim como nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Então, de novo, para ficar selado, irmãos, versículo 19, 1, 2, 3, como é que diz aí? Então, Cristo, qual é a obra de Deus, irmãos? A palavra diz em Efésios 1,6 que Paulo diz que uma obra se começou dentro de nós. Uma obra, uma grande obra começou dentro de nós. Uma grande obra. E essa obra, Paulo diz que tem que ser até o fim dos nossos dias. Então, veja, irmão, você ouve a palavra todos os dias. Todo dia você ouve a palavra, ouve o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma semente. Essa semente, ela tem que entrar dentro de você, dentro de mim. O que é essa semente? É Jesus. Essa semente, ela tem que fazer o quê? Nascer e crescer e dar frutos.
Então, dentro de você está sendo gerado quem, irmãos? Cristo. Tanto homem quanto mulher. Espiritualmente falando, no seu espírito, na sua alma, está crescendo Jesus, que é uma figura de linguagem. Está crescendo dentro de mim o quê? O caráter de Jesus. Lá em Romanos 8, 28, vai dizer o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. E lá vai dizer que o caráter, a imagem, né? Ele nos chamou, Ele nos justificou, para quê? Para que o caráter de Jesus, a imagem de Jesus seja formada em nós. Então nós somos chamados para quê, irmãos? Para que o caráter de Jesus seja formado em nós. O caráter de Cristo cresça dentro de nós. Você quer ver uma coisa? Você está em Gálatas, vai para Efésios, quer ir do lado aí, né, irmãos? Efésios 4. Então, irmãos, Jesus, irmãos, ele quer o quê? Como a palavra diz, o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, irmãos, eu e você, o que precisa crescer dentro de nós? Jesus. Jesus tem que crescer aonde, irmãos? Dentro de você, dentro de mim, na igreja. Por que tem que crescer em nós, irmãos? Por que tem que crescer? Porque foi para isso que Deus nos chamou. Para que dentro de você cresça Jesus Cristo. Amém? Aqui em Efésios 4, versículo 11, diz assim, vamos ler todos juntos, irmãos. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos juntos, irmãos, 13. A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Então Jesus quer que você tenha o quê? No finalzinho aí, o que está dizendo, irmãos? A medida. Então Deus quer que você seja como? Cristo. Deus quer que você seja como Cristo. O caráter de Cristo. O jeito de Cristo. A forma de Cristo, como ele pensava, como ele agia, como ele falava, como ele adorava a Deus. Versículo 14, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento que domina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Irmãos, isso aqui é uma realidade que nós estamos falando. Irmãos, o diabo tentou algumas vezes destruir Jesus, ele ainda menino. Enquanto ele estava frágil, sem força nenhuma. Irmãos, Jesus, ele está sendo gerado em nós. Amém? Só que tipo de gravidez que eu e você estamos tendo? Como Cristo está sendo gerado em nós? Ou melhor, aonde que Jesus está sendo gerado em nós? Porque lembra da parábola do semeador? Uma caiu na beira do caminho. Outra caiu no meio de pedras. Outra semente caiu no meio de espinhos. E outra caiu em boa terra. A semente que conseguiu germinar, porque o problema não está na semente. Se você está ouvindo a palavra, alguma coisa está crescendo dentro de você. Alguma coisa. O problema é aonde que está sendo gerado. O Espírito Santo ele está conseguindo gerar a semente no lugar certo, porque às vezes a pessoa ela tem Jesus só na cabeça, mas não no coração. São muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, elas são consideradas como, estava falando esses dias aí, cristão, não é cristão, igreja como é que é? Desigrejados. O que é o desigrejado? Desigrejado é o que diz ser crente, que ama a Deus, que adora a Deus, mas não vai para a igreja? Nenhuma. Essa semente
está dentro da pessoa, mas é uma semente que não vai trazer bom fruto. É uma semente que não vai produzir para Deus o que Deus quer. Por quê? A semente, irmãos, ela tem que ser semeada e tem que ser semeada para que ela venha a ser gerada no lugar correto. Então tem gente que vai ouvir a palavra, ela diz que crê em Jesus. Você vai ver um monte de gente. Bom, eu já falei para os irmãos, existe hoje em dia, lá no Rio de Janeiro, uma favela chamada, não sei o que lá, de Israel. Complexo de Israel. Que são crentes, traficantes. Fazem culto, oram, mas são traficantes. Fala para mim, que semente é essa? Eles confessam Jesus. Eles falam de Jesus. Eles não adoram imagem de escultura. Eles são contra o candomblé, são contra essas igrejas de raiz africana. Vão lá e quebram um terreiro. Eles fazem isso. Fala, nossa, como eles amam Jesus. Ama nada. É uma semente que cresceu aonde? No meio de espinhos. Onde o fruto cresceu, mas o fruto não aparece. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Não aparece isso. Aparece só a casca. Quer dizer, foi gerado, cresceu, mas é sufocado. O fruto não aparece. O fruto não chega lá. Por quê? Porque foi gerado no lugar errado. A pessoa, ela ouve a palavra, está dentro da igreja, ela confessa Jesus, sai para evangelizar, dá sopa para a pessoa, faz um monte de coisa. Mas o fruto não é divino, não é de Deus. Então, a palavra está dizendo, irmão, que a semente de Deus tem que ser colocada onde? No lugar certo, para dar fruto correto. É uma coisa, a semente de Deus, ela só vai dar certo quando ela consegue entrar realmente na vida da pessoa, e essa pessoa está sendo gerado nela o caráter de Cristo. A forma de Cristo. Tem erros, tem falhas, tem um monte de coisa. Mas está crescendo nela uma árvore que está dando fruto. Aí Jesus fala em João 15, lá, toda árvore precisa ser o quê? Todo fruto em mim, toda árvore em mim que não dá fruto, tira. Né? Tira, lança fora. Mas aquele que está dando fruto, mesmo assim, precisa ser o quê? Podado, cortado. Para quê? Para que dê mais fruto, que ele chama de limpar. Limpa tudo aquilo que dá fruto. Então, mesmo aquele que dá fruto, vai ser o quê? Vai ser limpo. Então, a semente do evangelho, irmãos, quando ela entra dentro de nós, é como aconteceu com Maria. O que está sendo gerado em você é do Espírito Santo. Só que, irmãos, assim como existe gravidez, por exemplo, eu lembro de eu trabalhei com enfermagem, e teve um momento do estágio que eu fiquei ali no pronto-socorro de Barueri, infantil, né? Então eu vi muita criança, e eu vi mulheres, né, que perderam a criança. Por quê? Porque era uma gravidez de risco. Então, eu não sei, a irmã Larissa ganhou neném ontem, né? A Ayla nasceu ontem. Mas ela passou por dificuldade na gravidez dela. Então ela teve pressão alta, teve acho que diabetes gestacional, teve o que mais? Dor. Semana passada eu estava lá em Cajamar, ela chegou. Chegou o esposo, Eduardo, mas chegou se arrastando. Aí a irmã Alice falou, o que você está fazendo aqui desse jeito, irmão? Tem que estar em casa descansando. E ela não se aguentou, mas ela sentou, já não conseguiu mais, se levantou e teve que ir para casa, foi para o hospital. Então ela passou uma boa parte, ou melhor, quase toda a sua gestação com gravidez de risco, muita dificuldade, muita luta. Alguém aqui, alguma irmã que já teve essa gravidez de risco? Não? Que benção, né? No começo, antes da gravidez do Arthur, a Tati, logo no início, com 2 meses mais ou menos, ela estava trabalhando e aí teve um pequeno sangramento. E aí falou, corre para o hospital. E aí, irmão, ela pegou e foi andando ainda, foi andando lá para a casa do tio Valmir, né? Foi andando aqui, andou um bocado ainda, quer dizer, não podia andar, foi andando até lá.
Aí foi para o hospital. Chegou no hospital, a médica, foi um cara, né? Um cara que estava fazendo foi fazer o exame de imagem, falou assim, olha, você vai perder o bebê. Olha só. E aí já entrou no desespero. Aí entrou uma médica no meio e falou, não, calma, não sei o quê. Você tem que fazer o quê? Repouso. Repousa mesmo. Fica 15 dias sem levantar da cama. E ela teve que fazer o quê? Falou, quanto mais você dormir, melhor. E teve que fazer o quê? 15 dias. Não levantar da cama, só para ir no banheiro, uma vez só, e acabou. Você imagina se fosse uma mulher ansiosa, que eu tenho que fazer as coisas de casa, porque se não for eu, não acontece. Acabou, ia perder a criança. Não é assim? Então tinha que zelar do quê? Tinha que zelar do quê, irmãos? Nós estamos falando do quê, irmãos? Da criança. Então vamos lá de novo. Tinha que zelar do quê, irmãos? Da criança. Se ela sai desembestada, correndo para lá e para cá, o que ia acontecer? O Arthur ele ia descolar, ia ter um aborto. Então, se queria ter o filho, quero. Então você vai ficar aí deitadinha, né? Aí a Nena lá ajudava, né? Sempre estava ali cuidando. Para quê? Para poder não perder a criança. Para não perder o filho. Então, irmãos, assim como existe uma gravidez, veja, tem crianças, por exemplo, eu já vi mulheres que a criança foi gerada nas trompas. Vocês já ouviram falar disso? O que acontece? Não nasce, perde. É aborto, é certeza de aborto. Então, assim como existe gravidez de risco, também tem conversão de risco. Porque tem cristão que ouve a palavra, tem muitos homens e mulheres que ouvem a palavra, mas que Jesus está sendo gerado no lugar errado. Está sendo gerado nas trompas espirituais dele. Vai ter aborto. Nem sei se pode falar essa palavra, né? Tem essa frescura na live, né? Vai perder. Perde. Por que perde? Porque está sendo gerado no lugar errado. Um cristão cuja semente no coração está sendo semeada e está no meio de espinhos, o que Jesus falou que espinhos são o quê? Vocês se lembram? Na parábola do semeador? O que são espinhos? Oi? Tá, mas o que Jesus falou o que era? Sufoca. O que é que sufoca a palavra? Senão nós vamos ter que mandar as mãos para o cultinho, que é lá que se fala dessa parábola. As riquezas, os cuidados dessa vida. Ou seja, a pessoa só se preocupa com as coisas daqui de baixo. A mente dela não pensa nas coisas de cima. Então, um cristão que só pensa nas coisas de baixo, ele não consegue segurar o que está sendo gerado dentro dele. Jesus vai sendo Quem é que está sendo sufocado? É Jesus. Jesus está ficando para fora. Não tenho tempo para Jesus. Não tenho tempo para a palavra. Não tem tempo para nada. Por quê? Porque os cuidados dessa vida é maior do que Jesus. Então, você imagina se Maria... Veja que Maria é um exemplo de como cuidar daquilo que está sendo gerado em nós, que é Jesus. Maria foi perseguida para que o menino Jesus fosse morto. Então, os demônios, os anjos, o mundo, também vai perseguir a cada um de nós para que Jesus seja morto na nossa vida. Seja morto. Então, o que está sendo gerado em nós, irmãos, é o quê? É Cristo. Paulo ele diz o que? Olha, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado. Como é que Jesus é formado na vida de um cristão? Quando ele ouve. Para um cristão, irmão, para que Cristo seja gerado em nós, para que Jesus seja gerado em nós, eu preciso ouvir a palavra. Essa palavra ela vai corrigir o meu caráter. Essa palavra vai dizer que eu estou errado. O meu pecado ele vai ficar exposto diante da palavra. E eu vou ter que aceitar essa palavra. Para quê? Isso é o cuidado, é o zelo. Então, tem mulheres, muitas das vezes, que estão grávidas, mas vivem uma vida como se não estivessem grávidas. Eu já tive uma parente minha, que ela estando grávida, ela foi num ato político,
E ela saiu brigando com uma outra pessoa lá, que era de outro partido político, e tomou um chute na barriga e perdeu a criança. Perdeu a criança. Quantas mães usam drogas lícitas ou ilícitas, mesmo grávidas? Pode gerar o que na sua filha? Um problema. Não é assim? E quando Jesus é gerado em nós? O que fazemos para que Jesus cresça em nós com saúde? Porque às vezes o Jesus que vai crescer em nós é raquítico, fraco, anêmico, sem poder, sem autoridade, sem virtude. É o tipo de Jesus que está nascendo hoje em dia. Então, irmãos, o cristão, ele precisa entender que o que está sendo gerado em nós tem que ser um Cristo, que é o Cristo verdadeiro. Um Cristo que traz para nós uma verdadeira fé, um verdadeiro ânimo, um verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro arrependimento, que é o caráter de Deus em nós. Então, quando Paulo diz, olha, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós, é porque dá trabalho formar Cristo em nós. Dá trabalho. Dá trabalho. Quando Paulo ele diz aqui, ó, no versículo 14, para que não sejamos mais? Não sejamos mais? Continua. Certo. Então tá bom. Então veja só, irmãos. Eu pergunto para os irmãos. Se você tiver as irmãs e os pais também, né? Quando a sua esposa está grávida, quando a irmã está grávida, vocês fazem o quê? Vocês não têm zelo? Tem ou não tem? Tem muito zelo, tem cuidado. Agora, e Jesus, irmãos? Como é que a gente tem que zelar de Jesus em nós? Como? Se Jesus está sendo gerado em nós, ele tem que ser gerado em primeiro lugar, no lugar certo. Então a palavra vai dizer que quando Jesus é gerado numa boa terra, o que significa isso? É aquele que ouve e conserva, guarda a palavra. Aí a palavra vai dizer que porque ele faz isso, então vai dar muito fruto. Uns dão 30, outros dão 60 e outros dão 100. Por quê? Porque foi gerado no lugar certo. Se você aqui hoje está ouvindo a palavra, e se apenas é uma informação na sua cabeça, Jesus ele não pode crescer dentro de mim nem de você. Porque essa palavra, a semente, ela tem que cair dentro do coração, convencer o seu coração. Convencer de que forma? Eu não presto. Jesus me salva. Jesus, sem o Senhor eu não posso nada. Eu me entrego, eu me rendo aos teus pés. Quando essa palavra, nós temos esse entendimento de que não somos nada e que Jesus é que pode nos salvar, então essa palavra, essa semente começa a cair numa boa terra. Jesus, o apóstolo Tiago diz assim, rejeitando toda a imundícia e todo o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a sua alma. O que é que salva a nossa alma? É quando a palavra entra dentro de nós, e essa palavra, acontece o que com essa palavra? Ela é semeada e ela cresce. Ela dá fruto. Hoje em dia as pessoas não querem a palavra de Deus, irmãos. Elas não querem. O tipo de igreja hoje em dia que as pessoas querem, elas querem um show. Você pode perceber, elas não querem mais a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje, ela é uma coisa em segundo plano. As pessoas querem sempre uma coisa que traga emoções para a sua alma. Aí a igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que ter aquilo outro. Irmãos, a igreja tem que ter Jesus e a palavra dele. É o que a igreja tem que ter. O que as pessoas mais procuram hoje são coisas para preencher os seus buracos internos, um buraco no seu coração, mas não querem o evangelho, a palavra. Então Jesus é a semente plantada dentro de nós, e nós temos que aprender. Jesus, você creu no evangelho, você quer Jesus no seu coração, você quer Jesus na sua vida, então conserve essa palavra dentro de você. Busque conservar, cuide do Jesus que está dentro de você.
Lembra da igreja lá de Laodiceia, de Apocalipse? Quando fala da 7ª igreja, a palavra diz que Jesus está do lado de fora. A palavra diz que a igreja dizia assim, ó, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí Jesus fala, você não sabe que é um desgraçado, pobre, cego e nu. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, na cabeça daqueles irmãos de Laodiceia, eles diziam que não precisava de nada. É a geração de hoje. Eles acham que não precisam de Deus, não precisam de mais nada. E Jesus está do lado de fora. Mas lá diz que é uma igreja. Lá diz que é uma igreja, tem culto, tem louvor, tem oração, tem um monte de coisa. É uma igreja. Jesus fala, é uma igreja. Só que eu estou do lado de fora. E as pessoas que estão dentro da igreja estão dizendo, eu não sinto falta. Eu não sinto falta. Para mim, tanto faz como tanto fez. Se tem, amém. Se não tem, também. Se tiver tempo, eu vou. Se não tiver, eu não vou. E acabou. Porque para mim não tem falta nenhuma. Eu não sinto falta. Essa é a igreja de hoje em dia. Que Jesus está sendo gerado num lugar totalmente errado. Quando o cristão não sente falta de ler a palavra, de orar, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com o povo de Deus, de louvar, de adorar, essa é uma igreja cuja palavra está sendo gerada em qualquer outro lugar, menos na boa terra. Ou está no meio de pedras, ou está no meio de espinhos, ou está na beira do caminho. Em algum lugar está, menos na boa terra. Porque um cristão cuja semente, Cristo, está sendo gerado na boa terra, ele vai produzir o fruto. Todo cristão é chamado para quê? Para trabalhar, dar o seu fruto. E o fruto de um cristão só se manifesta quando a semente é gerada e ele conserva, ele guarda. Assim como a gente guarda o bebê, uma criança, a gente zela por ela, assim nós zelamos pela palavra, guardamos. Essa palavra não pode sair de mim. Eu não posso permitir que essa palavra saia de dentro de mim. Então eu preciso pensar na palavra, meditar na palavra, guardar a palavra. Eu preciso me degustar do evangelho. Tem gente que não sente falta, mas não sente falta da palavra, mas por nada. Lê a palavra, só na igreja e olhe lá, que vai que eu dou uma pescada. E aí, nem na igreja eu ouço. É a geração de hoje. Quer fazer parte dela? Não, né? A gente tem que fazer, irmão, como Maria, que zelou por Jesus. Mesmo sendo fraca, foi orientada por Deus. Você pode ser fraco, você pode ser pobre, você pode ter suas necessidades, ter suas dificuldades, mas se você zelar pela palavra, você pode ver, Maria não faltou pão, não faltou nada para ela, mas ela só tinha uma coisa na mente, eu preciso guardar Jesus dentro de mim. Ela zelou por Jesus dentro dela, Deus zelou por eles. Se eles fossem pais relaxados, eles iam ficar expostos, como aconteceu. Com 12 anos, eles foram para Jerusalém. Vamos ler aqui, rapidamente, para a gente terminar. Aquele relógio ali está errado, hein? Ele está atrasado, na verdade. Já deu 8 horas. Vamos lá em Lucas de novo, irmãos? Acho que está em Lucas. Isso, Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 41. Veja só, irmãos, Maria e José cuidaram do seu filho, zelaram, não é? Vê que tudo deu certo, passou 12 anos, ficaram relaxados. Olha só, irmãos, peço perdão, irmãos, vou passar só uns minutinhos, tá? Tá bom, vou terminar, irmãos. Não, mano, o que valeu foi o primeiro. Vamos lá, Lucas 2, versículo 42, diz assim, E tendo ele já 12 anos, Jesus já tinha quantos anos? 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus? Pronto. 12 anos com Jesus, se acostumaram.
Foram para Jerusalém, moravam onde? Em Nazaré, lá longe. Vão para Jerusalém, como de costume. Qual o costume? Todo ano vão para Jerusalém. Lá em Jerusalém, tinha que ir lá fazer as festas, tal como diz a lei lá de Moisés, Piriri, Poró. Vão para lá. Só que já estamos 12 anos nessa vida. 12 anos já indo para Jerusalém, 12 anos com Jesus, 12 anos. Ficaram relaxados. E é o que acontece muitas vezes. A palavra diz, porque nós, pelo tempo, deveríamos ser mestres. Mas ainda necessitamos de aprender as mesmas coisas do passado. Então o tempo não quer dizer nada. Eu tenho que zelar de Jesus no início, no meio e no fim. Então veja só. 44, né? Pensando, porém, eles que viria em companhia pelo... Vamos lá, irmãos, todos juntos. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes, Ai, que coisa. Eles perderam Jesus, irmão. Só que na cabeça deles, eles pensavam que tinha quem? Lê o texto de novo, 1, 2, 3. Certo, vamos começar de novo, todos juntos, 1, 2, 3. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram... E aí, irmãos, eles pensavam que Jesus estava com quem? Com eles. E Jesus estava onde? Ficou em Jerusalém. Ficou na igreja. Na igreja estava com Jesus. Saiu, eu estou saindo com Jesus. Mas Jesus ficou onde? Ficou lá na igreja. E eles foram procurar Jesus aonde? Pois é. Jesus tem que procurar onde, irmãos? Na igreja. É uma figura, né, irmão? Nossa, Deus é espírito. Eu já sei tudo isso aí. A gente sabe, né, irmão? Mas estou dizendo o quê? Que você quer Jesus, irmãos. Você vai na comunhão entre os irmãos. Na comunhão. Na comunhão. Não é? No partir do pão. Nos louvores, na oração. Onde os santos estão reunidos. Amém? Olha só, continuando. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca? Pois é, irmão, é o que acontece. As pessoas vão buscar Jesus em um monte de lugar. Vai na internet, vai numa igreja A, B, C, D, e não encontra Jesus. Fica perdido. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam no templo, assentados no meio dos doutores e ouvindo, e interrogaram. Então, eles acharam Jesus, mas depois de um bom tempo. Então, passa o tempo, a gente não pode perder Jesus, a gente tem que continuar com Jesus. Tem que zelar por Jesus. Então, irmãos, recapitulando. Jesus, irmãos, Jesus está sendo gerado em nós. Amém? Então, quando você está gerando, Jesus está sendo gerado em você, eu não posso pensar assim, porque Maria passou por muita dificuldade. Teve que fazer uma viagem longa, não tinha lugar, muita dificuldade. Muita dificuldade ela teve. Mas Jesus continuou sendo gerado dentro dela. Então você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades, vai passar por tribulações, né? Porque assim, às vezes a mulher está grávida, ela diz assim, olha, eu não posso passar nervoso, hein? Faça todas as minhas vontades, né? Não é assim? É a vontade da grávida, né? Que se eu não comer esse negócio, meu filho vai nascer com a cara disso aí. Não é assim? Que as pessoas falam? Aí o marido vai lá, tem que se virar, tem que comprar alguma coisa, tem que zelar, olha, eu não posso passar nervoso, porque se eu passar nervoso é um perigo, a minha pressão sobe, eu posso correr o risco de perder a criança, não é assim? Quer dizer, a criança ela está sendo gerada, mas ela não está sendo gerada de uma forma normal, ela está sendo gerada com algum problema. Às vezes o cristão ele passa por muita tribulação, ele passa por dificuldade, ou ele está na igreja, ele se magoa, ele se fecha, ele é contrariado por alguma coisa, não precisa de muita coisa. Basta no trânsito ele tomar uma fechada que ele já quer matar o outro. Basta no serviço alguém falar mal dele, falar mal dela, que acabou o cristão, ele vai falar mal também. Então, o que está sendo gerado em nós temos que tomar cuidado, porque a gente vai passar por isso. Na nossa gestação espiritual, não tem essa de não passar nervoso. O cristão vai passar nervoso. Vai ou não vai?
vai passar nervoso com o marido, com a mulher, com os filhos, vai passar nervoso no seu trabalho, vai passar nervoso com um monte de lugar. A palavra diz, irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. E Cristo, ele não pode ser abortado. Cristo não pode sair dentro de nós. Ah, minha pressão está muito alta, eu não estou aguentando, eu vou deixar Jesus. Jesus vai embora. Não, não pode. Então, mesmo na nossa gestação espiritual, a gente tem que buscar manter Jesus dentro de nós. Assim como Maria zelou, nós temos que zelar. Assim como Maria não zelou depois, a gente não pode fazer como ela fez. Ah, eu já conheço Jesus, já tenho intimidade com Jesus, já estou tanto tempo na igreja, eu posso agora andar relaxadamente. Não pode. Tem que servir a Deus hoje, amanhã e depois. Não é verdade? Às vezes a pessoa ela chega na igreja com temor, com tremor, com respeito, né? Reverência. Olha todo mundo, né? Santo, né? Tem um respeito. Às vezes a pessoa vai crescendo, vai passando o tempo, vai perdendo respeito. Vai perdendo o zelo. Às vezes já fala mal de um, já fala mal de outro. Por quê? Porque vai perdendo Jesus. Então nós temos que zelar de Jesus do começo, no meio e no fim. Não deixar ele se perder. Mantê-lo por perto, sempre, até o fim. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo.